Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o cristianismo primitivo, em especial sobre o livro de Atos. E hoje nós chegamos no capítulo 21. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens juntos. São passagens que usaremos como base para o nosso estudo. Se você tem nos acompanhado frequentemente, lembre de marcar o sininho para que você possa receber automaticamente as notícias de quando fizermos novas postagens de estudos. Outra coisa importante também é nós orarmos ao nosso Deus para que Ele nos guie. E eu convido você para fazer isso neste momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao nosso primeiro quadro, é o mapa que nós ilustramos a terceira viagem de Paulo. Essa viagem, ela começa, como você pode ver no mapa, ela começa na cidade de Antioquia da Síria, está marcado a rota de ida, está marcado em vermelho, e ele vai seguir esses vários pontos do roteiro, e na volta vai ser marcado, a rota vai ser marcada em azul, na cor azul, começa lá em Corinto e vai terminar em Cesareia e depois em Jerusalém. No centro desse mapa, nós vemos Éfeso marcado em verde, tem uma marquinha em verde da cidade de Éfeso, onde Paulo permaneceu por 3 anos. Em Atos, no capítulo 20, após um tumulto que ocorre nessa cidade, que estudamos na abordagem anterior dessa série, relatado no capítulo 19, Paulo vai estender sua viagem missionária pela Macedônia e pela Grécia. No mapa você vê a Macedônia à esquerda, em cima. Nesse restante da viagem de ida, Paulo segue encorajando os cristãos e enfrentando oposição dos judeus que se contrapunham ao evangelho. Nesse mesmo capítulo 20, Paulo começa seu retorno para Jerusalém, passando por várias cidades, incluindo a cidade de Mileto. Mileto você pode ver no mapa também, está posicionado no centro do mapa, abaixo da cidade de Éfeso. O porto de Mileto era uma das escalas da viagem de Paulo rumo a Cesareia. Cesareia está lá à direita, na província da Síria, abaixo do ponto de partida, abaixo de Antioquia da Síria. Nesse porto de Cesareia é que terminaria a parte marítima da viagem, dessa terceira viagem de Paulo. Quando começa a viagem de volta, ele havia avisado aos anciãos de Éfeso para que eles fossem a Mileto se reunir com ele. Mileto ficava a cerca de 60 quilômetros abaixo por terra da cidade de Éfeso. Nessa reunião, Paulo se despede deles, pois achava que não haveria novas viagens missionárias depois dessa terceira que estava acontecendo, que estava terminando. Ao final da reunião, ele os alerta sobre falsos mestres e dificuldades futuras na igreja. Eles oram juntos e se abraçam entristecidos, e o texto fala com grande pranto, pois Paulo havia lhes dito que talvez essa fosse a última vez que eles o veriam. Era a última vez que eles veriam seu rosto, a expressão que ele usa lá em Atos 20, no verso 38. Seguindo viagem, lemos que em Atos 21, Paulo e seus companheiros chegam à cidade de Tiro, que você também pode ver no mapa à direita, na parte de baixo. Nessa cidade, eles ficam 7 dias com os discípulos cristãos daquele lugar. A cidade de Tiro estava na antiga Fenícia, que então fazia parte da província romana da Síria. Ela era a última escala antes de chegarem a Cesareia, o porto mais próximo de Jerusalém, que era o destino final de Paulo. As viagens marítimas no mundo antigo dependiam de haver navios disponíveis. Os passageiros tinham que aceitar alguns dias de espera nas escalas, decorrentes de cargas e descargas. Era o que estava acontecendo com essa viagem de Paulo. Atos, no capítulo 21, verso 4, nós lemos que os crentes em Tiro
movidos pelo Espírito, aconselham Paulo a não ir a Jerusalém. Paulo, contudo, estava certo de que deveria ir àquela cidade. Ele alegava estar sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, se Paulo era orientado pelo Espírito, como entender a declaração de que esses crentes estavam sendo movidos pelo Espírito? Não haveria aqui um conflito? Havendo ou não conflito, ou talvez diferença de percepção do que o Espírito Santo estava comunicando, o fato é que Paulo permanece resoluto e, após 7 dias permanecendo em Tiro, ele parte rumo a Cesareia. No próximo quadro, nós vemos que em Cesareia, Paulo é hospedado por Filipe, o evangelista. Filipe, 20 anos antes, havia pregado o evangelho ao oficial etíope em Gaza. Esse oficial era um alto funcionário da rainha da Etiópia e pode ter levado o evangelho para aquele país. Filipe não era um dos 12 apóstolos, mas era um dos 7 diáconos. Ele talvez estivesse se estabelecido em Cesareia como parte de seu ministério de evangelista, conforme nós lemos em Atos capítulo 8, verso 40. Em uma reunião com os crentes naquela cidade, um profeta de nome Ágabo faz uma profecia dramática em Atos 21, versos 10 e 11. Usando o cinto de Paulo para ilustrar, ele profetiza como o apóstolo seria amarrado e entregue aos gentios. Esses crentes ficam preocupados, e da mesma forma que os crentes em Tiro haviam feito, quando ouviram essa ameaça, tentam convencer Paulo a não ir a Jerusalém. Mas Paulo se mantém determinado a seguir viagem. Quando Paulo chega a Jerusalém, ele é calorosamente recebido pelos irmãos da igreja. Ele lhes relata as maravilhas que Deus estava fazendo entre os gentios e essa notícia enche o grupo de alegria. No entanto, ao tempo em que se alegravam naquele ambiente interno, nas ruas de Jerusalém, o que acontecia? Crescia um tumulto contra Paulo. O que ocorre é o que Ágabo e os outros haviam profetizado: a prisão de Paulo. O fato é que isso encerraria uma primeira fase da jornada missionária dele. Depois de certo tempo, Paulo acabaria sendo levado preso para Cesareia e depois para Roma. Lá, ele permaneceria preso fisicamente, mas com a liberdade de completar suas epístolas, suas cartas, que no todo viriam a compor quase a metade do Novo Testamento. Apesar de, sob a perspectiva humana, não ser muito fácil entender seu retorno a Jerusalém, isso foi uma parte essencial do plano de Deus para que Paulo passasse certo tempo em Roma. No próximo quadro, nós vemos algumas perguntas. Como entender Paulo ir a Jerusalém, mesmo sabendo que seria preso? Ele não havia recebido vários avisos sobre isso? Será que ele estaria desobedecendo a Deus? Diversos comentaristas afirmam haver ampla evidência no livro de Atos que Paulo não foi desobediente a Deus ao ir a Jerusalém nessa circunstância. É possível que Paulo não tenha considerado essas previsões como uma proibição, mas como uma advertência divina para que ele estivesse espiritualmente preparado para o que iria acontecer. A revelação de Ágabo não deve ter sido surpresa para Paulo. Talvez Lucas estivesse enfatizando essas profecias para nos mostrar que a prisão de Paulo e suas consequências faziam parte da vontade pré-ordenada de Deus para a expansão da igreja. Atos, no capítulo 21, verso 12, nos diz que não apenas os crentes na cidade de Tiro e em Cesareia, mas também os missionários companheiros de viagem de Paulo também tentam desencorajá-lo a prosseguir para Jerusalém. Paulo, porém, estava certo que o Espírito queria que ele fosse até aquela cidade. Isso o leva a decidir ir para lá, mesmo sabendo do perigo que o enfrentava, que ele iria enfrentar, que o esperava.
Como mencionado há pouco, Atos, no capítulo 21, verso 4, diz que, movidos pelo Espírito, os crentes aconselham Paulo a não ir a Jerusalém. Como conciliar o não ir dos amigos de Paulo, dado que ele afirmava que o Espírito queria que ele fosse? É possível que os crentes estivessem corretos em entender que Paulo seria preso em Jerusalém, mas estavam errados em sua conclusão de que Paulo não deveria ir. É certo que o Espírito indicou a Paulo e aos demais o que aconteceria com o apóstolo em Jerusalém. Porém, os crentes concluíram por conta própria e não pelo Espírito o que Paulo deveria fazer sobre essa revelação. A resposta de Paulo ao conselho desses crentes bem-intencionados foi o oposto ao que eles estavam dizendo. Paulo estava certo de que a vontade de Deus era que ele fosse a Jerusalém. Alguns estudiosos argumentam que Paulo viveu um dilema semelhante ao que Jesus enfrentou em sua oração antes de ser crucificado. No momento da oração, lá no Getsêmani, Jesus considerou duas possibilidades. Primeiro, a vontade dele passar o cálice. A segunda, a vontade de Deus de que ele deveria ir para a cruz. No caso de Paulo, seus companheiros e amigos expressaram a opção de fuga e apelaram para que ele a escolhesse. Paulo, contudo, escolheu a outra opção, a de ir para Jerusalém. O conflito finalmente termina quando os amigos de Paulo reconhecem que não conseguiriam dissuadi-lo de maneira nenhuma. E eles acabam dizendo: seja feita a vontade do Senhor, conforme nós lemos em Atos 21, verso 14. No próximo quadro, algumas possíveis razões para fazer Paulo desistir de ir a Jerusalém. Será que os motivos dos crentes em dissuadi-lo eram legítimos? A seguir, veremos alguns dos possíveis motivos deles. Primeiro motivo: esses cristãos realmente se importavam bastante com Paulo. Eles não queriam que ele viesse a sofrer. É possível que o motivo tenha sido o amor e preocupação genuínos que eles possuíam pelo apóstolo. O segundo motivo é que esses amigos de Paulo provavelmente concluíram que a prisão dele poderia não apenas levar ao sofrimento e talvez até à morte do apóstolo, mas também significaria o fim do seu ministério. Não tinham ideia de que a prisão dele seria um divisor de águas entre uma primeira fase do seu ministério, a fase das viagens, e uma segunda fase, quando Paulo iria alcançar milhões de pessoas, não com viagens, mas com suas cartas que até hoje estão sendo lidas. Terceiro motivo: os cristãos amigos de Paulo entenderam erradamente que, por terem ouvido que ele seria preso, estavam obrigados a fazer algo a respeito para que Paulo não fosse preso em Jerusalém. Quarto motivo: eles podem ter pensado que a profecia era do tipo condicional, ou seja, aconteceria se ele fosse a Jerusalém. Havia pelo menos dois tipos diferentes de profecias no Antigo Testamento. O tipo 1 é aquilo que Deus havia pré-ordenado ou pré-determinado e que iria acontecer independentemente das ações das pessoas. E o tipo 2, aquilo que Deus prometeu em uma base condicional. Algo não aconteceria se a conduta das pessoas mudasse. Um exemplo do primeiro tipo foi o sonho do faraó de que haveria 7 anos de prosperidade seguidos pelos 7 anos de fome no Egito, conforme o livro de Gênesis, capítulo 41, verso 32. Um exemplo do segundo tipo foi a pregação profética de Jonas, feita aos habitantes de Nínive. Jonas dizia que se eles não se arrependessem, a cidade seria destruída. Isso aparece lá no livro de Jonas, do Antigo Testamento, capítulo 3, verso 4. Sem dúvida, no caso de Paulo, esses crentes bem-intencionados viram a profecia sobre o futuro dele em Jerusalém como sendo a do segundo tipo. Ou seja, esses crentes podem muito bem ter pensado que essa profecia não era uma revelação do que Deus havia estabelecido quanto ao que iria acontecer, mas era sobre o que aconteceria caso o curso de Paulo não fosse alterado.
Por conta disso, decidiram tentar mudar as ações dele a fim de alterar o que estava sendo previsto. No próximo quadro, tudo indica que Paulo não pretendia mudar de ideia quanto a seguir rumo a Jerusalém. Ele sabia da possibilidade de ser preso e morrer pelo Evangelho, mas mesmo assim ele entendia que deveria seguir viagem. O que dava tal convicção a Paulo? Vemos a seguir 3 possíveis motivos. O primeiro motivo da convicção dele em ir a Jerusalém é que ele possuía uma compreensão muito clara da vontade de Deus para a vida dele. Isso incluía seu chamado para ir a Jerusalém para ser preso por causa do Evangelho. Algumas passagens sobre isso aparecem em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. Segundo motivo para a convicção de Paulo quanto a seguir para Jerusalém é que o ministério dele foi caracterizado pela ameaça de morte desde o início. O relato de Lucas sobre a conversão dele, ainda com o nome de Saulo, nos informa que após sua conversão, estando ele em Damasco, ele foi perseguido e ameaçado pelos judeus que rejeitavam Jesus como Messias. Por conta disso, Saulo, teve que fugir de Damasco. Ele foi baixado por amigos crentes pelo lado de fora da muralha da cidade, escondido dentro de uma cesta. Isso aparece lá no relato de Atos, capítulo 9, verso 23 a 25. E a coisa segue. Depois de Damasco, ele foi a Jerusalém e Paulo é ameaçado de morte. Ele teve que sair da cidade. Isso aparece em Atos 9, verso 29 e 30. Em Listra, cidade de Listra, Paulo foi apedrejado e dado como morto, conforme nós lemos em Atos, capítulo 14, 19. E em suas epístolas, Paulo se referiu a vários outros incidentes de seus sofrimentos que não foram registrados em Atos. Por exemplo, anotamos aqui segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7 a 15 e capítulo 6, verso 3 a 10. Vir a ser preso e maltratado em Jerusalém, portanto, não seria novidade para ele. O fato é que todo o ministério de Paulo foi marcado por algum tipo de maus tratos e algum tipo de sofrimento. Terceiro motivo da comunicação ou da convicção dele quanto a ir a Jerusalém. Paulo estava disposto a morrer por causa do Evangelho. Tendo lidado com a questão maior de sua morte em vários momentos, o que poderia ocorrer em Jerusalém não o impedia de seguir. Repetidamente vemos a disposição dele de morrer se necessário. Uma das suas frases clássicas sobre isso aparece em Filipenses 1:21, que diz o seguinte: porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo via o sofrimento mais como um privilégio do que como um problema. Via também como uma parte inseparável do seu chamado para proclamar Jesus como Salvador. No próximo quadro, Paulo chega finalmente a Jerusalém, finalizando a sua terceira viagem. Chega até Jerusalém com seus companheiros missionários. No dia seguinte da chegada, eles se reúnem com Tiago e todos os anciãos ou presbíteros da igreja e são recebidos com alegria. Paulo lhes apresenta um relato do que Deus tinha feito em suas viagens missionárias entre os gentios. Em resposta a esse relato de Paulo sobre a conversão de gentios naquela sua terceira viagem, Tiago e todos os anciãos apresentam relatos sobre conversão dos judeus. Eles dizem que milhares de judeus haviam se tornado crentes, muitos deles em Jerusalém. Os anciãos explicaram que esses cristãos judeus, estavam demonstrando algumas dúvidas sobre o ministério de Paulo, por causa dos rumores que estavam circulando. A palavra nas ruas era que Paulo estava indo além do razoável, por não exigir que os gentios convertidos se submetessem à circuncisão ou obedecessem à lei mosaica. Eles ouviram que Paulo estaria instruindo os judeus convertidos a não circuncidar seus filhos e nem observar os costumes do judaísmo. Isso não era verdade.
dado que Paulo nunca havia ensinado que esses costumes eram errados. Ele apenas defendia que eles eram desnecessários para a salvação. Os anciãos estavam desconfortáveis com a forma como Paulo estava sendo percebido pela população. Por um lado, eles haviam apoiado Paulo na questão dos gentios num concílio que havia ocorrido em Jerusalém tempos antes, relatado em Atos 15, sobre não ser necessário que os gentios convertidos se submetessem à circuncisão. Agora, Paulo estava sendo mal visto pela população judaica que eles estavam procurando alcançar, e também estava sendo mal visto pelos convertidos mais recentes. Esses presbíteros e anciãos da igreja em Jerusalém dão um conselho a Paulo para tentar resolver isso. Eles pretendiam contribuir de alguma forma para que a verdade sobre Paulo fosse esclarecida e a imagem dele fosse melhorada. Esse problema persistiria até o final do livro de Atos. Paulo teria que argumentar diante de várias audiências de que ele era um judeu leal e que sua missão aos gentios não era anti-judaica. Ele teria que destacar que não tinha motivos para se opor aos judeus ou ao judaísmo e que não estava abandonando o que Moisés havia escrito. No próximo quadro, até esse ponto do nosso estudo, vemos Paulo rejeitando conselhos quanto a não seguir viagem para Jerusalém. Será que ele sempre desprezava conselhos? Nesta seção do estudo, vemos que Paulo vai aceitar um conselho trazido pelos presbíteros e anciãos da igreja em Jerusalém. Como entender que ora ele rejeita conselhos e ora ele os considera? Qual seria o critério? Deixaremos para responder essa pergunta um pouco mais adiante em nossa conclusão. Atos, no capítulo 21, 22 e 24, nos informa que os presbíteros aconselham Paulo quanto a algumas ações, visando provar aos judeus em Jerusalém, cristãos ou não, que Paulo não havia abandonado os costumes dos judeus, apesar dele ter deixado de acreditar e ensinar que a salvação vinha da obediência à lei mosaica. Paulo não era mais um judeu de religião, mas ainda era um judeu, e como tal, observava as práticas culturais judaicas. Uma dessas práticas era fazer um ritual de purificação para aqueles que vinham de terras estrangeiras consideradas impuras. Os anciãos ou os presbíteros aconselham Paulo a se submeter a esse ritual no templo para mostrar a todos o seu apoio a esse costume judaico, dado que Paulo havia vindo de terras dos gentios. Paulo podia atender aos anciãos sem comprometer suas convicções. Como crente, ele tinha certeza que esse ritual com seus sacrifícios não era a forma correta para torná-lo limpo aos olhos de Deus. O que ele estava fazendo seria apenas um rito que não conflitava com o Evangelho, visando ser percebido como purificado aos olhos da cultura local, por ter viajado por terras gentias. Ele, então, aceita o conselho deles e vai ao templo. O interessante, contudo, é que ter se submetido a esse rito no templo, com esse objetivo nobre de remover barreiras à sua pessoa, foi o que criou a oportunidade para seus inimigos provocarem sua prisão. Lucas detalha esses eventos ocorridos em Jerusalém, nessa ocasião, como sendo cruciais para mostrar como o evangelho iria se espalhar e iria alcançar Roma. Os eventos de Atos, no capítulo 21, 17, ao capítulo 23, verso 35, tiveram uma duração de apenas 12 dias, enquanto os eventos que se seguiram de Atos 24, no primeiro versículo, até capítulo 26, no verso 32, levariam 2 anos. Pode-se afirmar também que Lucas escreveu esses eventos para revelar os métodos de Deus a seus leitores e ainda para mostrar a rejeição final do evangelho que estava acontecendo em Jerusalém. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Sobre aceitar ou não conselhos, vimos nesse estudo 2 casos vivenciados pelo apóstolo que nos deixam pensativos.
No primeiro, ele não aceitou o conselho de seus amigos quanto a interromper sua viagem a Jerusalém para preservar sua vida. No segundo caso, ele aceitou o conselho dos presbíteros e anciãos da igreja quanto a fazer um rito de purificação no templo, que na prática até acabou levando ele a ser preso. Que lições podemos tirar desses episódios? Destacamos aqui 3 lições. A primeira delas, como podemos nos preparar para aconselhar alguém? Se for esse o caso de aconselhar alguém, que busquemos primeiro orientação do Espírito Santo de Deus, para que nossa palavra contenha sabedoria e leve a pessoa a se aproximar de Deus e buscar a vontade dele. Segunda lição, o conselho de uma pessoa que se diz orientada pelo Espírito Santo, será que pode estar errado esse conselho? O Espírito Santo pode até incumbir alguém de lhe entregar alguma mensagem profética, mas usualmente o Espírito fala direto com o destinatário da mensagem, sem mandar recado. Ou, visto de outra forma, se alguém lhe entregar um recado dizendo ser mensagem do Espírito Santo, anote, mas procure o Senhor em oração e peça confirmação dele sobre o assunto. Certos conselhos que recebemos, até bem intencionados, podem estar baseados apenas em um sentimento positivo a nosso favor. Por exemplo, o desejo de que não venhamos a sofrer. Mas, se Deus tiver um plano para nós, que passe por alguma provação ou sofrimento que até nos modifique e que venha a nos ajudar a termos nosso problema resolvido, será importante que a pessoa ouça isso diretamente de Deus. Terceira lição que podemos tirar desses episódios de conselhos a Paulo. Sempre teremos que confiar na vontade de Deus, porque nunca vemos tudo. Uma pergunta curiosa que surge é por que Deus permitiu que Paulo fosse preso em Jerusalém. Se isso acontecesse, e na realidade aconteceu, será que o ministério dele terminaria? Será que Paulo teria desenvolvido seu ministério de forma melhor se tivesse sido mantido em liberdade? O fato é que nessa segunda fase do seu ministério, Paulo, estando preso, alcançou mais gente do que em suas 3 viagens missionárias que fizeram parte da primeira fase do seu ministério. Suas epístolas foram fundamentais para esse alcance e continua sendo. E o interessante é que, ao longo dos séculos, elas continuam alcançando pessoas, agora na casa dos milhões. Isaías 55, verso 8, nos mostra que os caminhos do Senhor são feitos de forma que desafia nossa compreensão e nossa habilidade de prever qualquer coisa. Esse versículo afirma que, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Será que um crente preso a uma doença degenerativa, progressiva, poderá fazer mais pela causa do Senhor do que se estiver livre dessa doença? Certamente Deus pode transformar situações de aparente derrota, incluindo enfermidades e circunstâncias difíceis, em oportunidades de vitórias. Para isso, porém, deveremos nos colocar inteiramente nas mãos dele, nas mãos de Deus, e permitir que ele realize o que ele desejar, como e quando ele quiser, através de nós. Foi o que aconteceu com Paulo. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse nosso estudo. Se gostou, lembre de falar dele para os seus amigos. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série sobre o cristianismo primitivo que estamos desenvolvendo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!